Santos só se fala naquilo, rebaixamento. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta quinta-feira a data do jogo atrasado do Santos contra o Palmeiras pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo vai acontecer no dia 15 de novembro, um sábado às 9h30 da noite, na Vila Belmiro. Enquanto isso, o Peixe se prepara para outro clássico estadual, jogo contra o Corinthians, que vai acontecer numa quarta-feira, dia 15 de outubro, também às 9h30 da noite, também na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma distância tão grande por conta da data FIFA. Enquanto isso, o Santos se prepara para essa partida. Treinou pela manhã, nesta quinta-feira. A ausência foi o lateral direito Mike, ausência no campo. Ele ficou fazendo trabalho interno. O Mike, de 32 anos de idade, já tinha sido poupado do jogo contra o Ceará, porque ele tem uma inflamação no joelho direito, mas não deve ser problema para o jogo contra o Corinthians. Vitor Hugo está em transição física, também deve ficar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. A rigor, no departamento médico, apenas o atacante Neymar, ele que teve uma lesão na coxa direita, segue em tratamento e só deve voltar a atuar numa partida oficial no mês de novembro. Então, Neymar é essa baixa. Vai ser a 7ª partida do Santos sob o comando do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Ele está invicto em casa até agora, com 2 empates e 1 vitória, justamente em mais um clássico estadual, na vitória contra o São Paulo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, 1-0 na Vila Belmiro, gol do Guilherme. Foi no dia 21 de setembro essa partida. O time voltando a vencer depois de 4 jogos. O Santos está numa posição complicada no Campeonato Brasileiro. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Tem 28 pontos ganhos em 26 jogos. O Vitória é o primeiro no Z4, tem 25 pontos com um jogo a mais. Tem 27 partidas até agora. O Santos volta a trabalhar nesta sexta-feira em 2 períodos, se preparando para esse clássico gigante contra o Corinthians. Olha aí, minha gente! Imagina que o Santos vai conseguir uma vaga para um torneio continental. Quer dizer, ele imagina a Libertadores também. Se ele imaginasse apenas a Sul-Americana, ele diria, olha, não temos o rebaixamento e acho que dá para a gente se classificar para a Sul-Americana. Não, ele fala em torneio continental. Ou seja, ele imagina até a Libertadores. Está muito empolgado. Eu, ao contrário, estou muito desanimado. Muito desanimado. Alguém pode dizer, senhor Romani, mas ele não podia falar outra coisa. Até concordo. Mas podia evitar algumas coisas. Podia ser mais pé no chão, para não empolgar a torcida. Depois, quanto maior a altura, maior o tombo. Entendeu? Então é bom deixar o pé no chão e ficar muito cauteloso, porque a sequência é muito complicada. Vou falar sobre isso. O jogo do Santos e Palmeiras foi finalmente marcado. Teve a mudança de data da partida contra o Fortaleza. Vamos falar sobre tudo isso, gente. Mas antes eu queria pedir para vocês, Vila Belmiro, que foi desmarcado porque o Palmeiras estava voltando no Mundial de Clubes. Esse jogo vai ser agora no dia 15 de novembro, um sábado. 9h da noite na Vila Belmiro. Tá? O que preocupa aí não é só a marcação desse jogo, é a sequência, que eu já entendi e batizei como sequência maldita. Talvez não, né? Mas do jeito que está, pode ser. Outra coisa, também na tarde dessa quinta-feira, a CBF determinou que Santos e Fortaleza, que jogariam numa segunda-feira, dia 3 de novembro, passou para o sábado, dia 1º de novembro. Tá bom? Então, essas duas alterações, ou essas duas marcações de partidas do Santos para a sequência desse Campeonato Brasileiro. Repito, Santos e Fortaleza não será mais uma segunda-feira, no dia 3 de novembro, vai ser no sábado, dia 1º de novembro. E Santos... Pessoal, só para lembrar, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar suas opiniões. Sei que o momento é difícil,
Eu ainda acredito que o Santos vai escapar. Ainda se pegar uma sequência boa, ainda acredito em Sul-Americana. Mas vamos ter paciência primeiro hoje. O foco é sair do rebaixamento, beleza? Então, já deixa aquele like maroto, se inscreva no canal e comente as suas opiniões nos comentários, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ver as informações que sua mãe trouxe de última hora. E vamos ver também no final ali, o Santos treinou duro ontem. Tá treinando, né, pessoal? Tá se esforçando, mas vamos ter um pouco mais de paciência. Eu sei que é chato, mas tem que acreditar. E Palmeiras, jogo do turno, que não tinha sido marcado até agora, vai ser num sábado, dia 15 de novembro, Vila Belmiro, 9 horas da noite. Tá? Gente, por que eu estou falando em sequência maldita? Porque a sequência é bem complicada, bem complicada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês. Dá uma olhadinha na arte. Eu mexi no arte que eu já tinha feito para vocês. Dá uma olhada. Aí, tá vendo? Olha lá. Esses serão, de fato, os jogos finais do Santos no Campeonato Brasileiro. Como vocês podem ver embaixo, o destaque, 7 jogos em casa, 5 jogos fora. Então, olha a sequência. Corinthians em casa, Vitória em casa, Botafogo fora, Fortaleza em casa. Aí começa a sequência maldita. Palmeiras fora, Flamengo fora, Palmeiras em casa. Esqueci de colocar em casa ali, mas é o Palmeiras em casa. Tá? Mirassol em casa, Internacional fora, Sport fora, Juventude fora e Cruzeiro fora. Então, veja só. O Santos tem 3 jogos, 2 contra o Palmeiras e 1 contra o Flamengo, que são, sabidamente, muito melhores do que o Santos. Muito melhores. O Santos não tem competência para ganhar do time reserva do Grêmio em casa, para ganhar do Ceará, e nem sequer conseguiu empatar, foi goleado pelo Ceará. Vocês acreditam que esse Santos pode somar algum ponto nesses 9 que estarão em jogo nessa partida? Eu não acredito. Eu estou aqui com os pés no chão, me preparando para o pior. Porque esse time safado, lamentavelmente, não nos deixa outra alternativa, a não ser pensar no pior. Na época do Neymar, não nessa época, naquela outra época do Neymar, tá? Mesmo na época, não precisa ser tão lá atrás, mais presente, na época que o Ricardo Oliveira jogava no Santos, o Lucas Lima vivia uma grande fase, o Gabriel Barbosa jogava no Santos também, a gente pegava uma sequência dessa aqui e imaginava ganhar. Porque o Santos ganhava do Flamengo tanto aqui quanto lá. É só vocês pegarem o retrospecto. Só vocês pegarem. Mas o momento atual, a realidade do Santos é uma realidade muito difícil. É uma realidade de brigar para não ir para a Série B. Então, quando pega Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, o Santos pode perder os 3 jogos. Aí o que eu faço? Eu vou pensar no que antecede esses 3 jogos. Na sequência que vai anteceder essas 3 partidas. Dá uma olhada lá. Tá vendo? Corinthians, Vitória, Botafogo e Fortaleza. 4 jogos. Gente, 4 jogos. O primeiro jogo é contra o Corinthians. Depois vem o Vitória, Fortaleza e Palmeiras. E Botafogo e Fortaleza. Tá? No dia... Em junho do ano passado... Deixa eu ver aqui. Deixa eu acertar aqui. Puxar aqui na minha tabelinha as coisas que eu puxei aqui. Tá? Em 21 de julho... Deu um bug aqui. No dia 21 de julho de 2023, o Santos jogou contra o Corinthians, na Vila Belmiro, e perdeu por 2-0. Foi aquele jogo lá que soltaram o rojão em cima do Cássio, um cara invadiu para tentar agredir covardemente o goleiro do Corinthians, à época, hoje está no Cruzeiro. E a consequência disso foi a demissão do técnico Odair Hellmann. O técnico Odair Hellmann foi demitido depois daquela derrota para o Corinthians por 2-0. O que antecedeu aquele jogo? Exatamente 6 partidas. 5 partidas, ao contrário de agora são 6. O Santos havia vencido o Vasco por 1-0 em São Januário e tinha empatado com o Palmeiras em casa 0-0, perdeu com o Bragantino fora 2-0, empatou em casa com o Inter 1-1, empatou fora com o Curitiba 0-0 e perdeu para o Corinthians por 2-0. Era uma campanha de 6 jogos, com 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas.
e um aproveitamento de 33,3%. E o Odair Helman foi demitido. Foi demitido com um aproveitamento de 44,1%, com 12 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Essa é a campanha dele no geral, não no brasileiro. O que antecede agora esse jogo contra o Corinthians? 6 partidas. 6 partidas. Tá? O Santos jogou todas elas com o Voivoda. Vai estrear contra o Fluminense 0-0, 1-1 com o Atlético em casa, né? 1-1 com o Atlético Mineiro fora. Depois em casa vence o São Paulo, é a única vitória do Voivoda por 1-0. Empata com o Bragantino fora 2-2, empata com o Grêmio fora, em casa, 1-1, e perde fora de casa por Ceará. Perde não, né? É massacrado pelo Ceará por 3-0. Uma vitória, 4 empates e uma derrota. Em 6 jogos, um aproveitamento de 38,8%. Tá? A diferença dessa sequência para a sequência que derrubou o Odair Helman é que o Santos conseguiu 4 empates e perdeu só uma vez. Naquela sequência, foram 3 empates e 2 derrotas. Então, esse jogo contra o Corinthians, em junho de 2023, que determinou a demissão do Odair Helman, ele se repete agora, nessa próxima partida do Santos, pós-data FIFA. Jogar com o Corinthians é sempre um problema para o Santos. Repito, a exceção dessa época desse homem aqui, do Pelé e do Robinho. Tá? O resto é mais pancada do que porrada dada. Bom, pessoal, vamos falar sobre o Mike, mas antes vamos falar sobre... Cara, eu penso assim, futebol a gente se surpreende. Quem imaginava que o Santos ia ganhar pro Flamengo? Ninguém imaginava. Assim, sendo realista no momento do Santos, é difícil acreditar, cara. É difícil, o Santos tá muito... Cara, tá muito estranho o Santos, cara. Trouxe jogadores que supostamente são bons jogadores, mas não conseguem jogar no Santos. Alguns, mas, cara, tá difícil, assim, se o Santos pegar aí 3 jogos, ganhar 3 jogos seguidos, dá pra acreditar em Sul-Americana. Mas Libertadores, pelo amor de Deus, nem o torcedor mais otimista acredita nisso, pessoal. Não tem como, né? Tem que pensar hoje em escapar do rebaixamento e o que vier vai ser lucro. É uma vergonha, né? Mas fazer o quê, né? O Santos é um time, né, bem popular, um time popular brasileiro, que você pega aí e fala em futebol brasileiro, você fala em Flamengo, Corinthians, que são os primeiros, né? Torcida maior, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, são os 5 mais falados no Brasil e no mundo, né? E o Santos é até mais, né? Ali, conhecido, né? O Santos é muito mais conhecido mundialmente, por causa de Pelé, no Santos Pelé, o Santos de Neymar e tal. E o Mike não participou do treinamento, no treino do Santos ontem. O jogador que foi poupado da partida contra o Ceará por causa de inflamação no joelho direito. Agora, pessoal, assim, ó, eu não tô dizendo que o Mike mas tem muito jogador pipoqueiro. Cara, o Arão é pipoqueiro, cara. O Arão é pipoqueiro. Eu não sei como é que o Santos aceita. Eu preferia reincidir com ele, pessoal. Velho, vai, vaza. Pô, o cara que sendo jogador, eu sendo ele, eu chegar, eu quero falar com o Voivoda. Eu quero dar uma entrevista aí. Eu quero falar com o presidente. Eu quero jogar, eu vim pra ajudar. Mas pra ele não, pra ele tanto faz jogar não. Ele tem que mostrar, ele tem que treinar bem. Ficou fingindo que tava lesionado porque o time tá mal, cara. E agora ele não vai querer entrar mesmo, a situação que o Santos tá. Se ele entrasse, ele jogasse a bola que a gente espera que ele jogue, iria ajudar muito o Santos. Porque ele é um cara que o Santos precisa, que é aquele cara ali, volante, né? Passa confiança, quer dizer, já passou, não sei hoje, né, como é que ele está. Pô, cara, e aí o jogo agora contra o Corinthians. Pô, cara, seria ótimo. Seria ótimo. E o Santos vai jogar ainda dia 15, né? Dia 15. 9h30 na Vila Belmiro, né? Quarta-feira. Então, a situação do Mike é o tal. O Mike tá com a dor no joelho, mas daqui até lá acho que dá pra ele se recuperar. Mas se não der, vai ter que ser o Igor Vinícius e subir, né? O Xermon. E o Vitor Hugo, né? Segue em fase de transição física para o gramado. Recuperado de uma lesão na coxa direita. O jogador tem chance de voltar a ser relacionado já, né, para essa próxima partida. Neymar continua fora. Além de Neymar, o Voivoda terá 2 desfalques para o clássico, né?
Tiquinho Soares, que não jogando, Deus me perdoe falar, isso é até um reforço, ele não jogando, que tá demais, tá muito mal, cara. E o zagueiro Alex Duarte, que está com a seleção, com a seleção paraguaia. E está se falando no Zé Ivaldo. Rapaz, não tem pra onde correr, cara. Foram contratações mal feitas, contratações feitas por um scout horrível, como o Sormani mesmo fala. Scout do Santos é horrível. Então temos que acreditar nesse que temos aí, né, pessoal? Então, por agora é só. Mike pode votar e o Vitor Hugo provavelmente vai jogar. Pelo menos já é um reforço voltando. E dois desfalques. Duarte, que também não tá jogando paçoca nenhuma. Chegou agora, não posso falar muito dele, mas não jogou bem. E o Zé Ivaldo, que pode entrar aí no lugar do Duarte, né? E o Tiquinho também está fora, beleza? Essas foram as informações de hoje. Se qualquer coisa tiver mais notícias mais tarde, mais difícil, tá muito data FIFA, não tem nada. Tamo junto e até o próximo vídeo.